Cara, esse vídeo traz uma reflexão maneira pra todos os torcedores. Tipo assim, você que é flamenguista, você tá feliz com o Felipe Luiz no comando do teu time? Ah, tô feliz sim. Beleza, e se eu te disser que se a gente fizer uma retrospectiva da fase mais decisiva da Libertadores, tem uma cacetada de detalhezinhos assim, desse tamaninho, que poderiam mudar completamente a tua relação com isso, e você ia estar protestando, pedindo a cabeça dele agora, nesse momento? Esse vídeo é pra lembrar os momentos mais impactantes da fase mais decisiva da Libertadores e é pra você curtir um pouco mais o título do Mengão. Mas se você ficar até o final, é inevitável você acabar refletindo que, cara, por causa dessas bobeiras eu poderia estar pedindo a demissão do cara agora. Pois é, no futebol às vezes a gente é muito injusto, nem sabe. Bora rever um pouquinho dessa trajetória e perceber que tem cada detalhe que poderia ter mudado tudo. A primeira parada foi nas oitavas de final, mano, contra o Inter, que eu acho que é uma parada que partiu do próprio Inter, que prejudicou o próprio Inter. Um bagulho inacreditável, é uma parada que saiu pela culatra. É que é o seguinte, no jogo da ida, ainda no Rio de Janeiro, o Flamengo construiu uma vantagem de 1 a 0 no placar. Com esse 1 a 0, o Inter tinha um pesadelo pela frente. Tem que reverter um placar já com vantagem contra um poderosíssimo Flamengo, pelo menos era no Beira-Rio. E como o jogo do Flamengo é um jogo de posse de bola, de muita paciência, de rodar, de deixar o ataque todos os jogadores bem posicionados e com calma tentar achar um espaço na defesa, seria interessante pro Inter, pra reverter esse placar, tirar esse jogo do terreno confortável do Flamengo. A missão do Inter também passava por tentar criar um caos logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Fazer um fuzuê pro jogo ficar lá e cair, e essa trocação é muito mais desconfortável pro Flamengo do que qualquer outra coisa. E aí teve algum abençoado, talvez até um flamenguista infiltrado, que soltou uma chuva de confete na hora do jogo começar, atrasando vários minutos o início da partida. E o Inter, que já tinha uma missão difícil, que provavelmente se acenderam no vestiário, um gritou pra cima do outro pra aumentar aquela adrenalina na hora de começar o jogo, essa adrenalina foi abaixando, abaixando, abaixando por causa de uma chuva de confete que, em pleno Beira-Rio, alguém soltou antes da hora. E taticamente falando, o que aconteceu naquela partida, o que me chama muita atenção é quando bate a lógica da parada, entendeu? Quando a lógica acontece taticamente dentro de campo. E aí o que me chamou a atenção talvez sejam lances que não chamam a atenção de muita gente. Foram 2 gols que nem foram validados, mas o que eu quero dizer quando bate a lógica, tipo isso, é que o Inter precisa muito ir pra cima, correr atrás do resultado, e olha onde tá a última linha do Inter. Alta pra caramba, na linha do meio de campo. Esses são os jogadores mais recuados do Inter. E aí o Felipe Luiz escala o Bruno Henrique justamente pra ser esse cara que tem essa passada larga, pra aproveitar todo esse espaço que fica nas costas da última linha até chegar cara a cara com o goleiro. Como vocês viram aqui, ele tava muito impedido, então quando ele botou a bola pra dentro, mão na cara e bandeira em pé. E alguns dedos em pé ali também. Não foi só uma vez, olha agora ele tentando correr pra cima, pra depois correr pra frente, pra dessa vez não ficar impedido, meio que já vacinado. Pô, daquela vez eu fiquei impedido, dessa vez eu vou tentar correr em L. Aí ele tenta, ele acredita que não tava impedido, mas já ouviu o apito, já ficou triste e o gol foi bem anulado de novo. Esse segundo precisou do VAR. Mas sinceramente, essa parada do confete mudou sim, os caras entram com a poeira muito mais baixa e muda. Mas cara, nessa semana aí teve uma overdose de Flamengo Internacional e o Flamengo massacrou o Inter essa semana. Foram 3 jogos, o placar agregado foi 6 a 1 pro Flamengo. 3 vitórias seguidas na ida da Libertadores, no Brasileiro fora e na volta da Libertadores aí também nesse jogo. Já nas próximas fases a gente vai ver que teve vários detalhes muito microscópicos que poderiam mudar completamente o rumo do Flamengo na Libertadores. O confronto das quartas foi contra o Estudiantes e no jogo de ida o jogo tava começando e gol do Flamengo. E é verdade, olha só, isso aqui é a saída de bola do Flamengo, o primeiro toque é do Pedro. Sem cortar, olha, nessa saída de bola o Pedro briga por ela lá e no final, o último toque antes de acontecer o gol também é do Pedro. Foi logo na saída de bola e, pô, o Pedro aqui é de sacanagem, olha só. Domina escondendo a bola, girando, já preparando pra finalizar desse jeito. Ele joga muito, né? E pra sofrer o gol com pouquíssimos segundos de jogo, parece que o Estudiantes não estudou o Flamengo. Cara, agora tu bolou com essa sagacidade da porra do meu comentário. Mereceu até um dislike aqui, deixa um dislike nessa porra. Mas esse jogo teve alguns desses detalhes que poderiam mudar o rumo do Flamengo na Libertadores, só que um deles é loucura, é microscópico. Ainda no jogo da ida teve o Pedro pedindo a bola, atacando as costas desse zagueiro aqui, olha. Ele dribla o marcador e numa finalização de simplesmente 62%. O Pedro chutou e o goleiro fez essa defesa aqui espetacular. Isso aqui não dá... Isso aqui, quando tu vê ele cortando aqui, tu já imagina que é o gol, né? O goleirão evitou bonito. Considerando que o XG de 15 já são as chances claras que a gente costuma ver, esse aí era 64 e ainda no pé de um centroavante que costuma não perder gol. O Flamengo poderia ter construído uma vantagem bem maior e o jogo da volta seria muito mais tranquilo. Foi nesse jogo aí que o juizão tirou uma expulsão do Plata, que pouca gente sabe da onde, que o Plata chegou primeiro na bola e depois de ter tocado na bola, ele tomou uma bica na parte de baixo do pé,
na sola e acho que foi aí a confusão que o juiz criou, porque o cara bicou a sola do pé do Plata e se ele chegasse de sola, realmente seria um lance pra expulsão. Foi mais uma confusão, mas na verdade o Plata tomou, ele não deu. Enfim, o detalhe bizarro tá mais pro jogo da volta mesmo. O jogo que no tempo normal o Rossi falhou aqui na finalização do Benedetti, ele armou essa finalização aqui sem ângulo, difícil demais de fazer o gol. O goleiro tá ali pra pegar esse tipo de chute. A expectativa de gol era só 3%, bem diferente dos 62% lá do Pedro. E um chute forte, certeiro, passou no canto do Rossi aqui, ó, em cima dele, ó. Eu vi bastante gente falando que não considera a falha do Rossi porque o chute foi muito forte, mas cara, não precisa ser um chute sem ângulo, com a expectativa de gol baixíssima, com o goleiro bem posicionado e além disso tem que ser fraco pra aí sim ser uma falha do Rossi. Aí tá de sacanagem também, né? Algum motivo pra ele falhar existiu, mas não deixa de ser uma falha. Quando a bola entra, ele chega a botar a mão na cara, assim, bem, uma reação um pouco diferente do que só um gol tomado. É uma reação tipo assim, cara, tô tampando a minha cara aqui com a falha que eu fiz, tá vendo? E numa entrevista na saída de jogo, ele pediu desculpa, assumindo que falhou. Acabou correndo tudo bem, porque nos pênaltis ele brilhou. Acabou sendo o herói da classificação, mas antes dessa disputa de pênaltis, teve um detalhe que mudou a parada inteira, que as disputas não poderiam nem ter acontecido. O Flamengo já poderia estar eliminado a essa altura. Foi quando a bola tava na mão do goleirão, ele fez um lançamento longo pra onde tinha lá um 2 contra 2, e essa dinâmica, quando não tem sobra na defesa, é clássico, uma casquinha pelo alto de um cara pro outro atacar as costas e ter o campo aberto até chegar cara a cara com o goleiro. Foi exatamente o que o ataque do Estudiantes fez pra marcar esse gol, mas um detalhe de centímetros foi o que resolveu a parada. O Léo Ortiz tá aqui e ele se defende utilizando as regras do jogo. Ele não corre pra trás completamente desesperado. Ele vem correndo e olha a brecada que ele dá, porque ele sabe que vai rolar uma casquinha e se ele conseguir brecar no timing perfeito, no momento da casquinha, o atacante adversário já vai estar na frente e vai estar impedido. Parece coisa simples você se virar sendo um zagueiro e pensar, cara, vou deixar o cara impedido pra me defender. Parece coisa simples, mas na hora, tomar essa decisão com frieza em 1 milésimo de segundo, ele tem muito mérito nessa parada que ia mudar tudo. O Flamengo ia ser eliminado nesse lance. E detalhe, o jeito que ele vem correndo pra trás, a linguagem corporal, a velocidade, tem que ser de uma forma que o atacante não perceba que ele tem algumas segundas intenções na cabeça, sacou? Então essas passadas aqui que antecedem o jeito que ele deixou o cara impedido são importantes pra convencer o cara pra brecada ser no timing muito perfeito, pro cara chegar correndo de frente pensando, droga, ele parou, nem percebi que ele tava raciocinando isso. É muito bizarro, cara. Tem um jogo mental, tem um jogo de linguagem corporal, tem tudo aquilo ali no meio de 1 milésimo de segundo pra raciocinar. O Rossi foi herói na disputa de pênalti, mas ele nem conseguiria ter oportunidade de ser herói se o Léo Ortiz não tivesse feito essa paradinha boba aí. O Flamengo avançou, sofrido, e na semifinal, adivinha, também teve detalhe mais ou menos desse tamanho aí que poderia mudar completamente o rumo do Flamengo. Foi contra o Racing. Primeiramente, o que chamou a minha atenção e dos adversários, dos jogadores do Racing, foi a capacidade que o Pedro tem de finalizar acrobaticamente. Olha aqui, de costas, meio de calcanhar, um movimento meio esquisito, mas firme na bola ainda. Pegou o goleiro de surpresa, mas ele conseguiu agarrar. A reação dele é bater palma. E olha só como que ele cumprimenta o Pedro. Olha, observa o Pedro levantando aqui, ó. Observa e pensa, pô, vou falar com o cara, ó. Olha lá, cumprimentou ele e falou, caralho, tu é bom mesmo. E aí logo depois disso, tipo, ele aperta a mão do goleiro, tá sendo escanteio pro Flamengo. E aí na cobrança desse escanteio seguido, logo depois desse lance, a bola é levantada na área e olha o que o Pedro faz. Isso aqui não tem nem nome, pô. É uma bicicleta de calcanhar meio com um lado do pé, tá vendo? Tipo, é uma chilena horizontal. Tem que levar o sobrenome do Pedro esse lance aqui, ó. E a bola foi pra fora e também chamou a atenção de um adversário. Quando o Pedro veio pedir escanteio nessa jogada pro juiz, olha só a cara desse maluco aqui pra ele, olha. O cara rindo pra ele, dá uma cutucada nele e chama a atenção dele, ó. Olha que maneiro que ele tá fazendo. Esse ângulo aqui mostra tudo, olha. Ele rindo, cutuca o Pedro e fala, qual é, cara? Eu vi ali, tu fazendo, ó, chutando assim, ninguém entendeu o que tu faz, até pica mesmo, hein? É cumprimento, é muito maneiro. Mas o tal do detalhe que poderia ter mudado bastante o rumo do Flamengo, se na fase anterior foi um passo pra trás do Léo Ortiz, nessa fase agora foi um toque na bola do adversário. No ataque do Flamengo que o goleiro fecha muito bem o ângulo e o Carrascal chega finalizando de primeira e finalmente o Flamengo consegue a vantagem importantíssima pra seguir bem na semifinal. O detalhe foi com esse jogador aqui que ele vai desabafar com o goleiro, ele vai falar, ai, não acredito. Quando a bola sobra pro Carrascal, primeiramente tem uma furada desse defensor aqui, e depois o Carrascal pega um pouco de tornozelo, um pouco de canela na bola, que ela vai sem direção, ela vem pra fora. O goleiro, que é um cara que tá mais acostumado ali com aquele terreno, com a grande área, ele chega a desviar da bola pra deixar ela sair. Olha só a linguagem corporal do goleiro, olha.
ele desvia da bola e espera que ela saia pra escanteio. Mas não foi o caso desse defensor. Na hora, no momento, no calor de pensar em 1 milésimo ali, ele tentou interceptar, foi o que justamente desviou a bola pra direção do gol, pegou um outro defensor de surpresa e a bola entrou. Cara, pra mim, isso aqui é gol contra. Porque uma coisa é se o Carrascal chuta, ela vai na direção do gol, desvia alguém e ainda assim ela entra. Mas, cara, se esse cara não encostasse na bola, ia ser tiro de meta, não ia ser gol. A bola só entrou por causa de uma interferência do zagueiro empurrando a bola pra dentro do próprio gol. Isso pra mim é gol contra, foi dado gol pro Carrascal. No jogo da volta foi que o Flamengo perdeu o Plata pra final. Aqui ele tomou uma joelhadinha do jogador, ó, agora, ó. Pegou na nuca dele ali e foi sem querer, o jogador foi desviar, mas o osso do joelho pegou bem na perna dele ali e ele sentiu dor e foi legítimo, ele caiu no chão. Aí agora olha a malandragem do cara, do adversário, olha só, uma mão vai no cabelinho e outra vai aqui no ombro. Aí o que ele faz? Ele puxa o cabelo do Plata pra irritar o Plata, olha o cabelo do Plata voltando aqui do puxão de cabelo, ó. E foi um puxão rápido que soltou rápido. E com essa outra mão ele puxa a camisa forte. O que ele quer com isso? O puxão do Plata, só eles dois vão saber e mais ninguém. Ninguém vai ver um puxãozinho desse assim, que só o Plata vai sentir. Só que o puxão na camisa, aí esse já é pra todo mundo ver. Então qual que é a malandragem dessa parada? O Plata vai ficar nervoso com o puxão de cabelo e o que todo mundo vai achar que aconteceu é que o Plata teve uma reação exagerada pra um puxão de camisa que sempre acontece. Olha aqui no cantinho. O cara puxa na malandragem, o Plata dá um soco aqui na perna do cara, bem na frente do Bandeira, e o Bandeira pensou, pera aí, esse puxão aí na camisa pra te levantar, todo mundo faz, pô. Por que tu tá exagerando e dando esse soco na perna dele? Ele foi lá, caguetou pro juiz, falou que foi agressão, e o juiz expulsou o Plata. É malandragem, cara, tipo, futebol é ambiente hostil, irmão. Depois ele tentou argumentar com o cara, pô, ele puxou meu cabelo, aí o cara, não, ele não puxou, ele deu uma seguradinha assim, não puxou, enfim, cara, foi expulso, irmão, deu mole. E aí o Flamengo ficou sem o Plata pra jogar a final, depois de uma lesão o Flamengo ficou sem o Pedro pra jogar a final, e os jogadores no elenco pra fazer esse papel ali de centroavante eram Bruno Henrique e Juninho. Mas uma ausência que realmente fez a diferença foi em outra posição que tava bem distante dos holofotes. E isso tem a ver, sabe com quem? Com uma coisa que o próprio Vitor Roque fez. Pois é, se liga só na história. Tudo começou no jogo do Campeonato Brasileiro, que o Vitor Roque invade a grande área, ele entra numa disputa com o Léo Ortiz e com o Jorginho, e ele cai com os pernão dele em cima do tornozelo do Léo Ortiz. Quem me acompanha aqui no canal já sabe o apreço aqui que eu tenho pelo formato, tamanho, brilho e beleza das coxas do Vitor Roque. Ele usou o colchão roliço e bonito dele pra cair em cima da perna do Léo Ortiz e isso lesionou o Léo Ortiz, que ele não conseguiu mais seguir no jogo desde daquilo ali. Na verdade, ele até tentou um sprayzinho milagroso ali pra continuar em campo, mas poucos lances depois, num momento que ele poderia recuar pro Rossi, que ele poderia tocar no Léo Pereira, ele preferiu jogar a bola pra fora, já mancando, sentindo dor, caiu fedendo, boladão, porque sabe que se machucou. Pois é, e aí foi mais ou menos essa a contribuição do Vitor Roque pro título do Flamengo. Por causa dessa lesão aí que o Léo Ortiz não conseguiu estar na final e quem entrou no lugar dele foi o Danilo. O Danilo que é esse cara aqui, camisa 13, que tá vindo livre de trás de todo mundo e tendo a vantagem de conseguir saltar em movimento, correndo pra frente, enquanto quem vai disputar com ele tá parado, mas ele sobe sozinho e dá uma testada e faz o gol do título do único tetracampeão da Libertadores do Brasil. Agora fala a verdade, se o cara não tivesse desviado o chute pra fora do Carrascal ou pra dentro do gol, se o Rossi não tivesse pegado os pênaltis que pegou na disputa contra o Estudiantes, se ele tivesse uma falha a mais do que ele teve, se o juiz resolve expulsar o Pulgar na final contra o Palmeiras, se o Léo Ortiz não breca pra evitar a eliminação do Flamengo, o que você ia estar falando do Felipe Luiz agora no comando do Flamengo? O futebol às vezes é cruel com o treinador e com o atleta, e se você clicar nesse vídeo aqui, você vai entender várias paradas desse futebol moderno que tem muita gente sem entender nada. Vale a pena conferir, hein? Um abraço.